Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 58. Um episódio que vai marcar aqui a palavra chamada networking. Estou aqui com uma pessoa especial que a gente conheceu em evento, né? Sim. Já rolou uma conexão e eu falei, cara, você tem que ir lá no podcast que a gente tem muito assunto para falar. Então, estou aqui do lado com a minha esposa, rosto desse podcast, traz uma beleza aqui para esse podcast, né? Carolina Gonçalves Batista. Obrigada. Bom, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Mais um episódio. E eu vou apresentar aqui, né, o nosso convidado, episódio de um assunto quente, um assunto que vai falar muito do Rio de Janeiro. Estamos gravando aqui no estúdio do Rio, mais uma vez. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente tem sentido um aquecimento do empreendedorismo aqui no Rio novamente. E a gente é uma das pessoas, né, que bate nessa tecla, tenta fomentar negócios também aqui no Rio, por mais que a gente tenha empresas em São Paulo. E para quebrar um pouquinho dessa imagem de que as coisas só acontecem em São Paulo, né? Acontece muito, amo São Paulo, mas no Rio também acontece muita coisa e de muita qualidade. É por isso que a gente trouxe aqui o nosso amigo Maurício Werner. Eu vou fazer uma pequena apresentação e dar a palavra a ele aqui. Se existe alguém que entende que o Rio de Janeiro é muito mais do que um cartão postal, esse alguém é Maurício Werner. Ele é daqueles que transformam paixão em estratégia. Com uma trajetória sólida que passa pela educação, inovação e gestão pública, Maurício fundou a Rio Soul Connection, voltada para soluções corporativas de alto impacto, e é autor do livro como Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenço. Já imagino que seja o nosso livro do estande do papo. Estou muito curioso para ler também, então seja muito bem-vindo, Maurício Werner. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. A gente aqui vai conversar muito e eu já queria começar com esse tema, né? Todos nós somos cariocas aqui, estamos gravando no Rio de Janeiro e já aconteceu. Me caiu essa ficha num podcast que eu fui, até do amigo do Dario, Papo de CEO. Eu falei, cara, do Rio de Janeiro e tal. Ele falou, cara, a gente tem que fomentar negócio no Rio. E eu falei, pô, que legal. E já aconteceu de eu fazer reunião em São Paulo, ir a São Paulo fazer uma reunião com um cara do Rio. Falei, pô, Dario, que já aconteceu isso comigo também. De chegar em São Paulo, estar numa mesa com um monte de carioca e pessoas que tinham vindo do Rio de avião, que voltariam naquele dia. Ou seja, todo mundo gastou passagem, poluiu o planeta para se encontrar. Falar com um carioca lá em São Paulo. Com carioca. Isso foi um pouco antes da pandemia também, que hoje com online você às vezes traciona isso. Mas é uma realidade, né? Ainda tem essa questão de que as coisas só acontecem em São Paulo, o que não é verdade, né? Acontece muita coisa no Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite e saber que tem alguém fomentando o Rio de Janeiro, isso me motiva, né? Porque a onda não é muito boa do ponto de vista de mídia, mas se não são esses espaços como esse que vocês estão produzindo, talvez a gente não consiga ver a parte boa da cidade do Rio de Janeiro. Sim. A gente está vendo aqui um movimento de empresas vindo para o Rio de Janeiro de volta, ou seja, investimento, uma cadeia bacana de Paolo, não sei se vocês conhecem, culinária da Serra Gaúcha. Eles têm 17 operações na Serra Gaúcha, tem 10 em São Paulo, agora onde é que eles querem abrir? Rio de Janeiro, estão abrindo no Casa Shop. Paolo. De Paolo. Comida perto da nossa casa, né? Casa Shop, a gente tá sempre lá. Gastronomia da Serra Gaúcha. Mas não é só isso, você tem Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, ele é o nosso monumento da cidade, mas sempre empreendendo. Agora tem uma tirolesa que estava amarrada por questões jurídicas, políticas, agora desenrolou e agora como é que a gente vai ter a melhor, mais bonita tirolesa do mundo? Sem dúvida nenhuma. Imagina você descer uma tirolesa do Morro da Urca para... Não, eu só imagino, não vou fazer não. Acho que a Carol vai fazer. Nossa, eu faço fácil. Não, mas quando você falou Pão de Açúcar no primeiro momento, eu achei que era o supermercado, mas realmente o Pão de Açúcar, quanto tempo a gente não vai lá, né? Pois é. A gente falou esses dias até, né? Porque o Matheus nunca foi. Eles têm 5 anos. Um pôr do sol e um nascer do sol fantástico. Ou seja, eles vão empreendendo dentro de uma solução que já está pronta. Otimizando o tempo, que é uma questão que para o carioca é preciso. Porque a gente, embora a gente vai falar de indústria, mas a gente não é agro, né? Então a gente é turismo, a gente é tech e a gente é pop. Né? Então trazer isso para dentro desses papos aqui é sensacional. Que legal, que legal. O Pão de Açúcar realmente a gente fez a corrida da ASICS Run, a Ineltec apoiou e tal. A Ineltec é empresa de engenharia, um pouco passa aí a logo dela também, que ela apoia o podcast, é uma empresa nossa da holding. E a corrida começa no Leblon, né? Aí que é Leblon, Ipanema, Copacabana. Quando a gente entrou no aterro, você dá umas voltinhas no aterro, realmente não cansa ali, né? Não cansa. Hoje a maratona do Rio de Janeiro é uma maratona que
tem uma marca Rio de Janeiro e começa a valorizar, ou seja, o valor de uma entrada. Porque você pode correr no Rio de Janeiro bonito em qualquer lugar, né? Agora, quando você vai correr numa maratona, você tem que trazer uma inscrição que hoje o valor é alto porque a marca tem valor percebido. Né? Ou seja, o Rio de Janeiro, embora as pessoas falem alguma coisa do Rio, continua lindo, continua de braços abertos e retomando algumas questões que são fundamentais, inclusive da indústria, que a gente vai falar para frente. Você é do turismo, né? Você acha que qual é o maior, não é obstáculo, mas o maior culpado, eu diria? Qual é a maior razão da gente, de fato, ter perdido um pouco de tração nos negócios aqui? Eu acho que foi a falta de confiança na governança política pública, né? A gente, com os episódios de 5 governadores presos, né? Isso tira a atmosfera de serviço, de confiança na gestão. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma Firjan, que é uma federação incrível, né? A Federação da Indústria, tem feito um trabalho muito bonito, aquecendo, contra tudo e contra todos, ou seja, mexe no ambiente político, mas fomenta o empresário. E quando a gente trabalha com o empresário também quer ter a sua causa instalada no Rio de Janeiro, porque isso é grife para eles. Verdade. Né? É verdade. Então, assim, uma coisa é você ter uma indústria, não vou dizer o nome de uma cidade, mas você está no interior de Santa Catarina, está no interior do Ceará. Outra coisa é ter alguma coisa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda é o cartão de visita para o Brasil. Puxando um pouco de saco de São Paulo, mas é igual muitas lojas que você está na Oscar Freire. É um posicionamento, né? Às vezes você está andando na Oscar Freire e fala, nossa, quanta loja legal aqui e tal. Às vezes não é nem uma questão só, no caso deles, de movimento, né? É questão de posicionamento. O Rio de Janeiro tem esse posicionamento também, né? E botar a marca aqui. E o posicionamento de São Paulo é outro, assim. A gente sabe que 52% do PIB tá em São Paulo, o resto divide pelos outros 26 estados. Então, assim, há uma diferença gritante, né, do estado de São Paulo, é outro país. Mas o Rio de Janeiro, ele já foi um país quando era capital, foi perdendo poder por conta da questão do deslocamento da capital para Brasília. Tanto é que aquele espaço ali do Catete, né, é um espaço que tem um número assustador, né, positivamente, de hotéis. Por quê? Porque todos os políticos daquela região ficavam aonde? Cercados no entorno do palácio, que era o Palácio do Presidente, e que ali aquele pedaço da Zona Sul, quase centro, é um espaço também de muita história, de muita demanda e de muitos negócios, né? Que estão ocorrendo de novo numa reestruturação de uma cidade que também reaquece a questão do centro como moradia, né? Para vocês da área de engenharia é uma área propensa e próspera, porque o centro do Rio vai ganhar força de novo. Você aposta ali? Você quer fazer uma pergunta? Não, eu ia falar justamente isso. Você aposta muito no centro do Rio? A gente gosta de investir em imóveis e tal, mas eu ainda não me movimentei para lá. Aposto muito no retrofit do centro do Rio. A gente agora tem uma área de tecnologia que é Mara Valley, né? Assim, Pier, Mauá, ali, aquela região de toda a parte do Boulevard Olímpico, né? Com as construções, obras de prédios, em frente ali aquela parte toda do aeroporto também, Santos Dumont. Todos aqueles prédios que no passado eram ocupados por serviços, hoje vão estar sendo recuperados com moradia. Então, e há uma necessidade do Rio de Janeiro, pelo fato do Rio não ter o centro no centro, ou seja, o nosso centro da cidade do Rio de Janeiro é na orla. Né? Então, assim, repovoar o centro com pessoas cria para aquele espaço ali muitos negócios positivos. Sim, verdade. O centro do Rio vai bombar. A gente percebe bombar, isso né? em São Paulo, né? Você pega ali a Faria Lima e você tem o bairro ali do Itaim, que é como se fosse um Leblon, é tudo do ladinho. É verdade. O nosso já é deslocado para... O novo centro é a praia e o centro, que é o centro mesmo ali, né? No mapa ali é o centro, perdeu o nosso centro, força, né? Nosso centro no mapa é na praia, ali, né? Assim, é na Bahia.
Interessante, esses movimentos do Rio me deixam felizes, porque eu gostei que também você não falou violência em nenhum momento. Isso foi legal. Porque eu acredito que não é violento assim como acham, não. Porque é mais porque tragédia vem demais, né? Notícia ruim vem demais. A gente é ainda o polo o fato da Rede Globo estar no Rio de Janeiro, né? Que é o canal ainda mais assistido do Brasil. E o que faz o pessoal prender na televisão, infelizmente, é violência. Então vende muito coisa de violência no Rio de Janeiro. Então... mas, olha só, eu convido todo mundo que estiver nos assistindo a dar uma pesquisada agora. O Rio de Janeiro, capital, não configura entre as 10 capitais mais perigosas do país. Não configura. Eu concordo. Né? E o que acontece é que essas histórias que a gente escuta 10 vezes, 20 vezes, ela, de forma isolada, ela se transforma num monstro. Então, o desafio do Rio de Janeiro é também trabalhar essa questão da marca por uma percepção de violência que é maior do que a violência em si. Sim. Não é que a gente não sofra aqui essa desigualdade social, territorial. Isso aí tem a ver, não é com o Rio de Janeiro, isso é com o Brasil. O Brasil sangra de norte a sul, há um desvio, há uma concentração de renda muito grande. E acho que é um papo realmente para esse nosso podcast falar sobre, né, um reposicionamento, não é nem da cidade, nem do estado, mas é do empresário em relação às condições que garante a ponta. Ou seja, esse é um desafio muito grande, porque a gente quer, às vezes a gente fala de, eu quero um serviço Disney, mas paga salário Botsuana, né? Ou seja, o único rato que talvez a pessoa conheça na ponta não é o Mickey, né? E está trazendo isso um problema realmente social. A gente vive, no Brasil todo, é um problema social, um problema de muita concentração e pouca valorização para a mão de obra técnica, que eu acho que é quem carrega o país. Isso é verdade. Meu pai sempre falou isso sobre mão de obra técnica. Meu pai é técnico, né? Ele não teve oportunidade de fazer uma graduação. E antigamente técnico era muito valorizado. Pois é, eu estava... Outro dia não, isso tem uns anos, né? Aluguei um apartamento numa cidade, Forte lá do Aldeia, para fazer um curso. E quebrou um vaso sanitário. E eu liguei para o dono do apartamento para perguntar o que eu fazia, quem eu chamava. Ele falou assim, chama o bombeiro, tem um telefone aí. Eu chamei, o bombeiro chega numa picape, ele chega cheio das ferramentas. E aí... Isso não ficou claro onde você estava, só para o pessoal que está ouvindo aqui. Nos Estados Unidos, eu estava em Forte lá do Aldeia, numa cidade na Flórida, né? E aí o que aconteceu foi que chega esse bombeiro, uma picape gigante, um colã azul sulfurino, cheio das ferramentas. Parece até desenho animado que a gente assiste. Desenho animado. E aí eu olhava pro bombeiro e falei, não é possível que o cara chega com esse carrão. Ele chegou lá 5, 10 minutos, daqui a pouco consertou $300. Eu falei, caramba, $300 para consertar uma privada, né? E aí ele falou assim, é que a gente é pago para fazer ou que vocês não sabem ou que vocês não querem. E aí eu fiquei pensando naquela aula, né, que ele me deu em poucos segundos, com uma resposta dura, fria. Mas é verdade, porque se isso acontecesse no meu prédio, na minha casa, talvez eu chamasse o zelador. Ele iria lá fazer talvez uma gambiarra. E essa gambiarra eu ia perguntar quanto é que custava o serviço dele. E ele falou assim, paga uma cerveja. E essa cerveja, talvez eu tivesse que pagar 10 vezes essa cerveja, porque de vez em quando ia dar esse mesmo problema. Porque ele não era técnico naquilo, ele só resolveu um problema. Então a gente esqueceu de valorizar essa mão de obra que toca o país, né? Você está num hotel, quantos quartos tem? Você tem, sei lá, 200, 300, 400 apartamentos. Quem é que toca a operação desses 200? São 85% de técnicos nas suas funções, camareira, concierge, capitão porteiro, bellboy, mensageiro, mas tem 2 gerentes, ou 3 gerentes, ou tem um diretor para tomar conta daquela história toda. E as discrepâncias, elas são abissais. E isso precisa ser provocado dentro de um papo desse. Por quê? Porque a gente está aumentando muito o turnover, né? E o turnover ele sai justamente por conta de uma insatisfação de liderança. A liderança ela é falha, estudou pouco, acha que pelo fato de ter crescido na marra e da forma como veio, não conseguirá se manter nessa realidade onde 5 gerações hoje trabalham numa mesma empresa, 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, 60 anos,
e com pensamentos muito diferentes. Tem gerações diferentes, né? Criações diferentes. Onde no passado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não elogia não, porque se elogiar estraga, né? E hoje a garotada, né? Eu fui criado por um avô e ele... Essas frases foram minha criação também. Pois Demorou a mudar. Muitos de nós vivemos essa história. Minha filha, outro dia, eu falei, filha, não caiu a ficha não, ela tinha feito alguma coisa errada. E aí ela, meia hora depois, falou, pai, que tanto é a ficha essa que você está contando? Ou seja, ela não é mais dessa geração, né? E eu, criado por um avô, ele me olhava, eu já sabia que eu tinha feito alguma bobagem. E provavelmente ia pagar uma conta por conta disso, né? Hoje eu olho para as filhas com a mesma cara que ele olha e ela fala, qual é, pai? E não é que ela esteja me afrontando, não é que ela esteja me desrespeitando, é que a linguagem mudou. Compreender essa linguagem de um novo público, né, que é quem trabalha na nossa organização. Então, assim, se a gente não repensar a nossa forma de contratação, seleção, treino, né, de comunicação com eles, talvez vá ficar enxugando o gelo o resto da vida, reclamando de uma geração que, de forma errada, as pessoas falam que é uma geração mimimi. Eu discordo disso, porque quantos idosos eu conheço que nunca fizeram nada e que só não tinham a mídia que esses têm hoje, né? Então, assim, tem muito jovem bom, tem muito jovem interessado, tem muito jovem competente que estuda muito sem ter frequentado uma sala de aula, porque a gente também tem uma tecnologia, né, que traz a oportunidade de democratizar informações que só quem tinha acesso ou à Barça, ou à faculdade, ou a um curso, tinha. Hoje, hoje o acesso qualquer pessoa que tem Wi-Fi Sim. tem conhecimento. Né? E o Wi-Fi hoje é de graça em muitos locais. Né? Em muitos locais. A Carol que me despertou isso tem uns anos atrás sobre produto e serviço, né? Sempre falou isso, né? Eu sempre falo isso, que o Brasil, diferente do mundo desenvolvido, a gente valoriza muito o produto e pouco o serviço. Então, a gente paga 8 mil no iPhone e quer pagar um salário mínimo para um funcionário. Então, o ciclo econômico não fecha, porque quem presta serviço é que compra o produto. Então, a economia nunca vai crescer. Enquanto lá fora é o contrário. Você paga bem mais barato no produto e valoriza o serviço. Que é o cara que foi lá consertar a privada, exatamente. Né? Exatamente. Mas isso não é só do empresário para com o colaborador, não. Do colaborador para com ele próprio, muitas vezes. Ele se endivida para ter o iPhone, mas às vezes... tem uma dificuldade de investir nele próprio. A gente conversa muito isso, né? Apresentação, às vezes um idioma e tal. Eu não estou criticando, não. É porque a nossa cultura treinou a gente assim. O status não é sobre você... Eu gosto muito de filosofia, eu estudo filosofia. Hoje de manhã eu fiquei 1 hora lendo nas minhas filosofias e assim, cada vez mais eu olho assim e falo como o mundo anda carente da filosofia. Porque a gente está muito materialista. A pessoa acha que o status dela chegar em algum lugar... É tendo alguma coisa. E você vê muito isso, né? Claro que tem um mínimo de apresentação, mas me preocupa muito essa corrente dos empresários influencers, né? Que só de Porsche, Rolex. Eu vi os caras falando de relógio? Eu tô falando, cara, peraí, velho. Esses caras vivem em outro planeta, né? Porque aí pegam, às vezes, um cara que tá num nível gerencial querendo assumir uma diretoria, o cara vai se endividar para ter um Rolex, porque aí ele acha que vai ser respeitado. Pelo menos na minha mesa... Quem tem um Rolex não tem mais respeito ou menos, né? Eu vou avaliar a cultura da pessoa, né? A vivência, como ela trata o garçom que está vindo trazer o café para ela. Então, assim, acho que os valores estão bem distorcidos mesmo. Muito distorcidos. Mas eu só queria puxar esse gancho assim, para não parecer do empregador para o empregado. Eu acho nem sou contra o empresário, não, pelo contrário. Não, eu sou um fomentador de um empresário com uma consciência de capitalismo um pouquinho mais... aberta só. Eu quis trazer a percepção também não só da vertical, da horizontal, né? Quando eu falo vertical, não é de que ninguém é melhor que ninguém. Eu digo na hierarquia organizacional, nas próprias trocas, né? Às vezes a pessoa que está ali reclama de pagar a manicure também, que tá, né? Quer fazer um serviço para ela. Isso para mudar, você vê alguma esperança nisso? Assim? Eu vejo, porque se nós não revertemos esse quadro, a gente vai ficar reclamando das mesmas questões. Então, ou seja, deve haver para esses próximos anos uma valorização e um reposicionamento da prestação de serviço na ponta. Porque, na verdade, quando você entra na manicure, ninguém quer saber quem é o dono do salão, quer saber quem é que faz. Ninguém quer saber no banco quem é o dono do banco, quem é o presidente, quem é o diretor financeiro, quer saber quem é o caixa, quem é a pessoa do posso ajudar, quem é a pessoa do telemarketing, não é isso? Então, assim, e essas pessoas, elas não estão querendo mais ser elas.
E a gente tem um impacto muito grande de automação, inteligência artificial. Esse era o ponto que eu ia trazer. A inteligência artificial vai substituir, às vezes, muitas profissões, mas essas técnicas mais operacionais, isso vai ser algo muito lá para frente. Eu imagino assim, quando as pessoas tiverem robôs em casa, mas esse é um futuro ainda... Já tem um monte de meme rolando na internet. Quando chegar na balada, o dono da balada é o pedreiro. É o cara mais rico do rolê ali. Porque vai ser muito valorizado. Mas lá fora já é assim. Já é assim. A obra agora, essa crise aí nos Estados Unidos, quando eles estão botando todos os imigrantes para fora, as obras pararam. Né? As obras pararam por quê? Porque os imigrantes é que tocam a obra. O americano que estudou não quer fazer obra. Então, quando o cara entra lá, ele vai cobrar caro. Mas as escolas os filhos do bilionários já estão focados em estudar IA, obviamente. Eles precisam saber lidar, eles chamam de transhumanismo. O homem vai ter que aceitar ser meio robô para poder o robô não destruir ele, né? Você tem que ser... Porque assim, uma máquina não é melhor que um homem, mas nada é melhor do que um homem com uma máquina. Com certeza. Isso aí, então a gente vai ter que aceitar usar as máquinas. Então eles vão estudar IA, agricultura, filosofia e marcenaria, cara. É isso. A molecada nas escolas tops aí estão fazendo marcenaria, tipo, dos bilionários. Eles não estão mais preocupados dele saber a tabuada, porque isso a IA vai fazer. Com certeza. Quem não for .com vai ser ponto morto, mas ao mesmo tempo tem que ter algumas questões. Meu filho, você gosta de filosofia? O Léo é o primeiro filósofo da tecnologia brasileira. A gente conversou um pouquinho dele no evento, né? Inclusive ele tem que vir aqui, então, vai ser... Aí, Fogão, aí separa 3 horas aqui, você começa a falar de filosofia. Mais um fogão, ó. Fogão aqui tá nos bastidores aqui, meu amigo botafoguense. Aqui só tem botafoguense. Poxa. Né, Luan? E ele fala exatamente de um movimento chamado Maintainers, ou seja, durante esse período de tanta transformação digital, quem sobreviverá, né, com a força de trabalho. E eu acho que alguma coisa vai sair boa dessa história, sobretudo as realocações de tempo para as pessoas poderem viver mais. Hoje a gente vive ainda uma aceleração muito grande, em que na Europa a gente já vê uma redução dessa jornada de trabalho. Então a gente ainda copiou um modelo americano, copiou um modelo chinês, né, de times money, produção, lucratividade infinita. Quando bate uma meta, tem sempre uma outra maior. Né? Nunca estamos satisfeitos com as metas que a gente tem para a gente mesmo. E ao mesmo tempo tem uma coisa que é escasso, que é o tempo. E a gente tem um tempo de vida. Né? O robô não vai viver para a gente depois do prazo que a gente tiver. A gente tem tempo de validade. A gente tem tido até mais tempo, tá? Porque aumentou. A gente vai falar muito sobre, nesse contexto também do empreendedorismo, dentro dessa história do etarismo, que é a galera da economia prateada, né? Ou seja, 50 a mais, né? Todos eles com muito vigor, com muita vontade de trabalhar e ocupando espaços que hoje a gente não consegue mais ocupar com a sua juventude. Vamos entrar agora. Eu sou muito a favor de ter um time misto. Isso... Vamos falar de idade, né? Estamos no etarismo. Acho muito legal em todo o time ter o cara mais velho, mais novo e tal. Mas eu percebo quando o meu time chega, às vezes, num cliente, o velhinho, né? Que não é zero velhinho, né? O 50 a mais, já fala, o cliente já torce o nariz, assim. Ainda mais quando é operacional. É verdade. Porque ele fala, mas ele não vai aguentar e tal. Cara, mas ele não tá aqui para quebrar o chão. Ele vai explicar pro mais novo como que se quebra, né? É verdade. E vai pensar em outras coisas, né? Geralmente ele tá numa função ali mais de encarregado e tal, mas é mal visto. Gera maturidade, né? Por que é mal visto? Qualidade não falta, obviamente, mas você acha que há também uma dificuldade de se adaptar à tecnologia? O que você acha? Há uma resistência à tecnologia, assim, pequena. Hoje, acho que a turma já está mais alinhada e adestrado, né? Porque eu falei, quem não for .com vai ser ponto morto. Então, assim, a sobrevivência para quem quer trabalhar a partir dos 50, 60 a mais, precisou se adequar. Hoje eu já conheço uma porção de pessoas 60 a mais que estão no Tinder, tá? Assim, né? Então, isso traz para a gente a condição... Uma esperança. Pô, os caras estão se atualizando, exato. Então, assim, hoje está todo mundo no Instagram, está no Facebook, está, né? O LinkedIn ainda menos, porque ainda não... Eles como já tiveram o seu período de ouro, né? Hoje eles, no mercado de trabalho, eles só continuam nas redes sociais.
Então, esse é um outro desafio também de olhar. Mas, olha só, outro dia eu tinha um aluno de Campinas, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas também, né? Muitos anos na área de gestão de serviços. E eu tinha um aluno, tem um aluno, e ele tem uma empresa de hunter. E ele falou assim, ó, de vez em quando, Maurício, sabe o que a gente faz lá em Campinas? E Campinas é uma cidade desenvolvida, né? Uma cidade grande. De vez em quando a gente contrata um carro de som para anunciar alguma vaga. Porque no carro de som, o perfil da vaga não está alinhado com o cara do perfil do LinkedIn. E esse idoso não está. Então ele está na porta da igreja, ele está no supermercado, ele tá rodando onde o carro de som passa, escuta, promove, faz o link, faz a pessoa visitar o território. Eu estou falando de Campinas, não estou falando de... Uma cidade super desenvolvida. Exatamente. Então, tem a Unicamp lá, né? Faculdade de ponta então, nacional. Campinas é um polo de desenvolvimento total. A gente tem negócio ali perto, em Sorocaba. A gente já foi muito a Campinas, né? Mas o que, puxando do etarismo ali, você tem muita experiência, você falou, né? Gestão de serviço, né? E o que mais tem no Brasil, o que toca economia, são empresas de serviço, né? O que fazer? Tem alguma fórmula mágica? O pessoal que ouve a gente gosta sempre de uma fórmula mágica. O que fazer, os três segredos aí do o que fazer para reter mão de obra em empresas de serviço? Selecionar bem, né? Ou seja, conhecer o escopo da vaga. Nunca convide ninguém para ajudar em alguma função. Mas vocês conhecem alguém que fala assim, não, vou contratar Rafael só para me ajudar ali. Quando você começa com esse discurso, já começou matando a vaga, matando a pessoa. Depois, a falta de desenho de processo. Uma empresa sem processo não avança. Então, é pessoa bem selecionada para a vaga, para o escopo da vaga, processo bem desenhado e depois capacitação, treino, reciclagem, que também o empresariado acha que é caro. E eu falo, se treinamento custa caro, experimenta a ignorância. Né? Custa mais caro a gente ter um time mal treinado, mal desenvolvido. E uma outra coisa que é acompanhamento, sabe? Assim, eu falei de um tripé, pessoas, processo, tecnologia, mas tem uma outra questão que é a questão humana. A maior parte desses bons colaboradores que deixam a nossa organização é por conta da liderança falha. Não é por conta do salário, não é por conta da falta só de processo, é porque como líderes a gente ainda às vezes trabalha no século XIX. Chicote, tiro, porrada, bomba, e a gente precisa ter hoje uma visão mais humanizada do processo de contratação. A população e de mudou. Retenção também. Exatamente. Variáveis sociais e tecnológicas ocorreram nesses últimos 30 anos que a gente precisa olhar para elas. Uma delas, a família. A família, ela mudou muito nos últimos 30 anos. A família era grande, pai, mãe, o pai era provedor, a mãe era dona de casa. A família era grande, 4, 5, 6, 10 filhos. Hoje as famílias são pequenas. Hoje tem um conjunto que a gente chama de DINKS, né, que vem do inglês, uma sigla que é Double Income No Kids, casais que optam não ter filhos. Hoje tem família pet. Hoje tem uma readequação da indústria para o perfil do novo consumidor e os serviços se multiplicam. Então, a gente tende a ter um crescimento brutal de serviços orientado por uma simples mudança, perfil da família no mundo. E no Brasil não está diferente. Então, hoje, você vai ver pai de pet, mãe de pet, e Adidas, Nike fazendo coleção para eles específica, os restaurantes sempre com uma comida que é para a gente e a outra comida, ou um espaço pet. Eu sou da época do Eduardo Dussek, né? Assim, que ele cantava "Troque seu cachorro por uma criança pobre". Né? Sim, tem essa música. Uhum. E hoje, assim, os valores um pouco invertidos, às vezes o cara troca uma criança por um cachorro. E eu não quero questionar se isso é mais ou menos importante, porque são questões de valores, mas é importante refletir sobre mudança. E nenhuma empresa quebra da noite para o dia, elas quebram pela má administração da mudança. Então, assim, mudança é um negócio que a gente precisa, enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto
articulador de negócio, entender comportamento de consumo, antropologia de consumo. Família é um deles, a questão dos gêneros é outra. Né? Antigamente a gente tinha gênero masculino e feminino. Hoje é L, G, B, D, Q, I, A, P, N+. E... Tu chutou ou tu sabe de qual mesmo? Não, sei de qual. Eu acho que isso faz parte do processo de inclusão. Porque apareceu P aí, esse eu não conhecia. Pra mim. Eu conheci até o mais, eu decorei até o mais, mas cada vez aparece mais. Cada hora tem, acho que nos Estados Unidos já tem 64 gêneros, né, definidos, né? Então, 64, ou seja, já passou do alfabeto. E, ao mesmo tempo, a gente traz uma chance de olhar para as diferenças não mais como minorias, mas como segmentos de mercado, oportunidade, onde a gente já escuta falar em pink money. Já ouviram falar nisso? Pink money é economia rosa, dólar rosa, que hoje, por exemplo, na atividade turística, que é onde eu trabalho mais, 20% de todo o consumo da indústria turística já vem do LGBTQIA+. Esse é o pink money. Pink money. Segmentos de mercado, e aí onde? Você vai vendo, quando uma cadeia dessas, né, uma cor, ela trabalha esse conceito há muito tempo de inclusão, de pluralidade, hoje é o público mais leal, mais fiel à marca. Né? Ou seja, quando tem conexão real com respeito, que é a palavra de ordem, né? Acho que essa é a palavra de ordem para o novo que tem que fazer. Eu concordo plenamente. Tem 2 pontos que eu quero trazer. Eu estava lendo Arte da Guerra essa semana, sempre que dá, eu fico lendo. Pô, de vez em quando Ontem à noite você passou lá, eu estava lendo. E aí ele fala: não há plano perfeito que não esteja sujeito a mudanças. Né? É isso. Então você tem que estar pronto para mudança. E que eu achei muito bom também uma frase ontem que ele fala assim: se você olha o front, você esquece a retaguarda. Se você olha a esquerda, você esquece a direita. Então se você olha todo, você esquece tudo. É verdade. Isso me deu um choque quando eu li. Eu falei, verdade, que a gente quer controlar tudo, a gente não controla nada. Então a gente tem que ter, de fato, estratégia. Então, assim, tudo muda. Mas o meu maior desafio como empresário é que, assim, eu tenho total noção que tudo muda. Eu falei até uma coisa, até meio... Ainda mais que você tava falando de pet, eu vou falar um negócio até um pouco polêmico, mas eu gosto de ser transparente no meu podcast. Eu tava conversando com meu pai. Meu pai vai fazer 72 anos. Então ele é assim, ei, como é que tá lá os negócios? Ele fica, como é que tá? Fomos lá em casa ontem, né? Aí ele fica, tá tudo bem, velho? E como é que tá aí? Como é que tá o din-din? Tá entrando din-din e tal? Porque pra ele, se tá bom, tá entrando din-din. Eu quero saber dos processos da empresa, ele não entende isso aí. Então, aí eu falei assim, não, pai, tá tudo bem e tal, sei o que, conversando com ele, não, porque, pô, o Lula aí, o Bolsonaro, e começa, né? Pô, pai, o empresário, cara, se a gente entrar numa crise bizarra e que a gente for comer pombo, eu ia falar, ontem eu falei cachorro, mas não vou falar não por causa do pet. Falei, se a gente for comer pombo, o empresário tem que vender pombo. A gente tem que se adaptar, cara. Então, assim, se chegar numa crise bizarra que as pessoas estão consumindo pombo, eu vou tentar ser o maior vendedor de pombo do Brasil. Claro. É a forma de dizer, né? Da gente se adaptar. Que pra ele é muito difícil, porque o amigo dele que se formou médico, morreu médico. O que se formou engenheiro, morreu engenheiro e tal. Hoje eu sou engenheiro eletricista, mas eu não trabalho direto com elétrica. Com muita coisa. Não, tem que se adaptar, tem que estar sempre aberto à mudança e é aquilo que pode te quebrar, né? Vide aí, Kodak, Nokia, que quebraram porque negaram a tecnologia. E você tem que ser a empresa que vai te quebrar, né? É importante que você crie a empresa que vai te quebrar. Isso também é muito importante. Mas é difícil ficar pensando nisso o tempo todo e ainda assim trabalhando no dia a dia, né? Então tá um dinamismo muito grande. Pensar, eu vou entrar na parte da mudança, que acabei entrando em Arte da Guerra, mas eu fico pensando assim, cara, como é que eu faço para mudar, me adaptar, sem ferir alguns valores? Não vou entrar em qual valor me fere, não, porque isso é uma particularidade nossa, da nossa família. Mas é muito difícil. Às vezes você fala assim, por exemplo, a Jaguar foi mexer, se ferrou. É verdade. Se ferrou, né? Então, assim, a gente pode até entrar no exemplo do que ela fez, né? Não sei se você conhece a fundo. Com certeza Conhece. Então, assim, eu fico pensando, cara, onde é que... Qual é o equilíbrio disso? Vender mais ou manter meus valores? Essa é uma boa reflexão, né? O que você diria? E aí eu acho que é a seguinte história. A Jaguar, né, é uma marca internacional, mas vamos para a Van, né? Quando ele, num primeiro momento, se declara uma bandeira política e abraça um público que tem a ver com aquilo que ele acredita. E daqui a pouco a situação dele foi que o presidente que ele apostava perdeu. Sim. E ele tem que
reavaliar toda a sua fala, a sua conduta, porque naquele momento as crenças políticas não cabiam dentro do ambiente organizacional. Então, assim, é muito importante a gente saber quando a gente entra, como e se vale a pena. Porque, na verdade, em política, eu aprendi uma coisa que em política até ódio é combinado, né? Lá em cima a guerra é diferente. Lá em cima não tem guerra. A guerra está na classe média e está na base. 1984 fala muito isso. Isso. Muitas notícias, às vezes, que a gente recebe de guerra não são verdadeiras até. Isso. É só para eles manterem a gente sabendo que está rolando alguma guerra. Entre eles está tudo combinado. E o Napoleão Bonaparte é que já naquela época falava que uma baioneta é mais... a imprensa é mais importante, ou seja, a mídia, a falação, a conversação do povo é mais importante do que 1000 baionetas, né? Ou seja, naquela época já havia essa preocupação. Imagina hoje que cada um de nós tem uma bomba na mão, né? Que vivemos uma era, não sei se vocês ouviram falar num tempo chamado somolo, já? Não, Somolo tô aprendendo um monte de tempo. Pois é. Curtiu o Pink Money, agora Somolo. Somolo também é Social Mobile Local, social móvel local. Estamos com um smartphone e fazemos 70% hoje daquilo que vocês fazem no dia a dia já está atrelado a algum comando de uma plataforma de smartphone. Então você esquece um celular. Como eu estava aqui, né, sem celular, parece que eu estava sem braço. Né? Então, assim, é importante que a gente veja esse movimento e saber que agora a gente está migrando com o IA e, ao mesmo tempo, com a óculos de realidade aumentada, onde daqui a pouquinho, nos próximos 3, 4 anos, aquilo que o Carol estava falando sobre o esforço de comprar o iPhone, já vai ser o esforço de comprar o óculos, que qualquer smartphone já vai ser atrasado, já vai estar no seu campo, né, óptico. E isso traz pra gente um desafio ainda maior, que é da adaptação. Mas a transhumanização começou com o telefone, pô. Ninguém sai de casa sem o telefone na mão. Você se sente nu. Essa é a principal ferramenta. É como os guerreiros saíam com espada e tal. Se você não sai, você sai sem o seu telefone, você se sente vulnerável. Vulnerável. Né? Essa que é a palavra. Eu não sei andar daqui para lá. Seja então, pelo GPS, seja pelos comandos de banco, seja pelo aplicativo de academia. Não, sem dúvida. Outro dia meu filho me fez refletir sobre isso. Eu estava indo levar ele na escola e coloquei no Waze. Ele, mamãe, você me leva todo dia na escola, você ainda não sabe o caminho? Eu falei, não, filho, a segurança, né? Não, eu tava questão de ver trânsito e tal, sempre aquela correria, mas é isso, é tão automático já, você tá ali conectado, procurando coisas que às vezes eu esqueço o celular em casa, não dá tempo de voltar, você fica perdido mesmo. Isso é muito bizarro. E eu me lembro a época que a gente tinha era guia 4 rodas, né? Aliás, falando de empreendedorismo... A gente andava sem GPS numa boa. A gente fez toda e qualquer viagem que a gente foi chamado. A gente foi a Florianópolis lá com meus pais e tal. Não tinha GPS. E todo mundo ia. Paravam no posto. Perguntavam. E eu acho que hoje as pessoas... Quem tem boca vai a Roma, né? Hoje meus filhos, eu acho que eles têm vergonha de perguntar no posto. Eles não têm vergonha de abrir a janela. Ou seja, outras habilidades... Talvez o cara do posto vai indicar legal mesmo. Nem vai saber. É verdade, talvez, exatamente. Mas você tá sem celular, aconteceu alguma coisa, né? Porque você não precisa mesmo parar pra perguntar, né? Tem até aquela pergunta para no Posto Ipiranga, né? Pergunta do Posto Ipiranga. Isso mudou, né? Você pede tudo no celular. É a nossa arma, né? E a próxima guerra é uma guerra cibernética, com né? certeza. Uma guerra de tecnologia. Não tem mais. Agora, esse episódio me lembra uma história de um mineiro que estava numa esquina, passando por 2 estradas assim, né? E nisso para um carrão. Pergunta, mineiro, para onde vai essa estrada aqui? Ele falou, não sei não, senhor. E essa aqui, para onde vai? Você também não, senhor? Não, senhor. E eu falei, mas o que você está fazendo aí? Você não mora aqui? Ele falou, sim, moro. Ó, eu quero dizer uma coisa, eu não sei para onde vai essa, não sei para onde vai essa, mas perdido eu não tô, não. Tudo é uma questão de referência, né? Exato. O cara tá na dele ali, tá seguro onde ele tá. E a questão de tempo também. Outro dia minha filha viu uma máquina de escrever, né? Embora eu tenha feito datilografia, A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H, não sei se vocês fizeram, mas foi da minha época. Eu descobri há pouco tempo que tem um motivo o teclado não ser na sequência do alfabeto, né? Era justamente para a formação das palavras
era mais fácil aqui, né? Não, na verdade não era porque era mais fácil. Era de uma forma que a máquina de escrever não travasse se você digitasse muito rápido. Verdade. Eu sabia. Mas mesmo assim eram 180 toques por minuto e a gente tinha que fazer um teste com uma venda e uma caixa sem olhar para a máquina, né? E, bem, outro dia minha filha olhando uma máquina de escrever lá em casa, herdada, né, do meu avô, que escreveu todos os livros dele na máquina de escrever. O que aconteceu foi que ela falou: pai, o que é isso? Eu falei assim: esse é o computador, né, de agora. E ela falou assim: e funciona? Eu falei assim: se botar uma folhinha aqui, deixa eu, né? Aí comecei a datilografar para ela rapidinho. E ela falou assim: puxa, pai, que bacana, imprime na hora, né? Olha só, né, a questão do como que as pessoas também percebem outros elementos, porque a gente agora tem que apertar para a impressora, sai do outro lado. Né? Então, curtir esse imprime na hora. A gente vai entrar daqui a pouquinho no assunto do livro que eu já vi que você vai nos presentear, que vai ser um prazer receber, que é de autoria, né? Mas conta um pouquinho da história do livro, né? Sim. Meu pai... É um pouco do que a conversa que eu tive com meu pai ontem, né? Que eu falei assim, cara, se tiver que vender pombo, a gente vai vender pombo, né? Isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Da onde surgiu a Pois é, foi na época da crise da Argentina, né? Crise da panelaço, as pessoas lá gastando a panela de casa na maior crise para destituir presidente, E o que aconteceu? Que tinha um gaúcho com uma fábrica quase falida, e de material, de peça, de metal, e ele identificou a oportunidade de fazer 2 tampas, né, com material de baixa qualidade, com uma haste, onde as pessoas apertavam as hastes e batiam as panelas. Quando as panelas batiam, já fazia o estrago de barulho que, né, a população desejava. E vendeu 400 mil paneletas dessa a $2 cada uma na maior crise da Argentina, ele falindo, ou seja, uma visão, uma oportunidade. Então, assim, onde a crise há oportunidade. Nunca a crise é para todo mundo. Mas a gente também não pode ser oportunista, a gente precisa ver a oportunidade. O oportunista é quando a pessoa se aproveita da desgraça alheia para se beneficiar. E eu acho que tem que ser mais inteligente, de modo que a gente consiga agregar valor, de modo que, né, tudo que aquilo que a gente produza faça sentido para a sociedade. Eu acho que essa é uma visão mais, assim, talvez contemporânea, talvez uma visão mais humanizada. Não é vender água por R$100, né? Igual a gente vê às vezes crise, em tragédia. Na tragédia, o sujeito lá vê a escassez e aí vende uma água, né? Bem. Ele automatizou o processo de bater a panela, né? Exatamente. Aqui. Criou um instrumento. Não teriam que ir com a panela de casa para a rua. Reduziu o custo operacional daquela família que destruiria uma panela que talvez fosse alguma coisa que muito mais caro. Não é verdade? Então, mas o livro trata desse evento? Você estava na Argentina? Não. Esse é um exemplo que você usa aí. Não, foi porque eu sou assim, da onde surgiu a ideia. Né? Legal. E o livro traz frases, reflexões justamente sobre exatamente oportunidades, ameaças, gestão de pessoas, gestão de processos, né? Com cada capítulo a gente vai trazendo uma frase e essas frases elas vão alimentando de uma forma mais simples um conceito que talvez pudesse estar, sei lá, num grande encontro de educação, ao invés... Eu acho que as frases, elas compactam algumas ideias que são... Você estava falando da arte da guerra, você estava falando, né, da direita, da esquerda, e eu tenho uma frase para isso que quem muito abraça, pouco aperta. Ou seja, é preciso que a gente tenha foco. Se a gente olha para tudo, a gente se comporta feito pato. O pato, ele canta, voa e nada, mas faz tudo mal. Né? Não é verdade? Sim. Então, assim, a gente tem que ter um olhar específico. E aí, eu acho que, mais uma vez, dentro da indústria, dentro do serviço, dentro de nós, enquanto executivos, gestores, precisamos encontrar alguma categoria que a gente seja considerado o primeiro. Esse é um desafio para o gestor, para o empresário, para as pessoas de modo geral, mesmo os autônomos, encontrar uma categoria para ser o primeiro. Outro dia tinha um cliente nosso, um hotel bom, bacana, bonito, e ele falou assim: Maurício, eu queria ser um hotel 5 estrelas. E aí eu falei: dê uma olhada para os 5 estrelas mais conhecidos lá, sei lá, o Fazano, dá uma olhada para o Copacabana Palace, dá uma olhada lá para o Fairmont, olha para o teu hotel, vê se você
ainda quer ser um hotel 5 estrelas, e talvez você, quando ganhar a 5ª estrela, talvez seja o pior hotel 5 estrelas, enquanto você pode ser o melhor hotel 4 estrelas. Então, assim, é arranjar uma categoria para ser reconhecido de alguma forma como referência. Esse é um desafio das nossas organizações hoje, no século XXI. Ter alguma coisa que faça a pessoa preferir, não por preço, porque quem te escolhe por preço te troca por preço, mas pela área de serviço, pela área de pós-venda, assistência, garantia, marca, posicionamento de marca. E aí quando fala de marca, a gente fala de branding, que é mais do que marca, né? O branding criar um desejo, né, na pessoa que vai comprar de você, né? É aquilo que a empresa consegue promover de desejo ou de necessidade a partir, né, de uma logomarca, talvez, ou de uma identidade. E a questão do posicionamento, né? Você falou, eu gostei pra caramba desse negócio. A gente briga, às vezes o empresário quer muito ser o 5 estrelas, mas ele vai ser o pior 5 estrelas, né? Ele pode ser o melhor 4 estrelas. Arranje uma categoria para sua empresa ser a primeira. E eu ia conectar isso com o assunto do CLT, né? Da pessoa que está trabalhando dentro da empresa, não do empresário. Como manter motivado o pessoal, porque hoje fala-se muito de propósito, né? E a gente trabalha em empresa de serviço, ainda é um trabalho muito repetitivo, com um desgaste físico às vezes elevado. O próprio restaurante, né? O cara que está ali é um desgaste físico animal, né? O cara andando sempre em pé e tal. Como manter o propósito, manter a pessoa engajada, se o trabalho ali é um trabalho operacional e às vezes na internet, com todo esse acesso, tá olhando o cara ali que é o youtuber, alguma coisa assim. Então, como você faz esse trabalho mental muitas vezes, né? Porque capacitar... Você mesmo falou, eu também acredito que a geração que vem agora não é do mimimi, não. Acho que pegou pra Cristo essa geração agora. E também, como você falou, tem muito velho que nunca fez nada, não. Ficou encostadão aí. Então, mas agora você tem mais acesso à informação, né? E também o número de pessoas aumentou, então você até por porcentagem você tem mais gente que às vezes tá à toa. Fala-se muito do nem, né? Nem estuda, nem trabalha e tal. Porque de fato é difícil, porque quando você tem muita opção, você não tem nenhuma. Antigamente você tinha pouca opção, você escolhia uma profissão e ia embora. Agora a molecada tem tanta opção. Então, assim, como o cara que vai começar a vida dele, ele vai estar ali trabalhando como garçom, trabalhando no varejo, loja, venda e tal, que é muito importante às vezes para pagar uma faculdade e tal. Tirando esse propósito, às vezes, ele pagar uma faculdade, qual outro propósito você traz para ele? Como você faz ele se sentir motivado ali? Se essas empresas não garantirem a eles perspectiva, o turnover vai ser maior. Ou seja, plano de carreira é uma coisa que as empresas precisariam ter. Só que como a maior parte das empresas são muito pequenas e médias, então o plano de carreira praticamente não existe. E isso traz um turnover muito grande. Mas em contrapartida, a visão do dono desse empresário, que muitas vezes ele passou a ser empresário não por vocação, mas por necessidade. A maior parte dos nossos empresários não são por vocação. Porque eu queria ser empreendedor. Porque esse papo de empreendedor é um negócio que é bacana, mas, assim, a maior parte é empreendedor por necessidade, não é por vocação. Eu acho até ótimo que agora gourmetizaram um pouco isso, porque no meu caso foi também, vamos embora, vamos trabalhar porque é necessidade, assim, vamos abrir uma empresa porque tinha aquela esperança, né? Vou abrir uma empresa, eu consigo ganhar mais. A maior motivação era essa, fala assim, ou então fala assim, cara, muita gente saiu às vezes da faculdade numa crise econômica, não tinha emprego, né? A pessoa foi empreender. O Brasil tem muito esses ciclos, né? Do desemprego, então eu também concordo. É legal que criaram esse termo, uma coisa tá um pouco, traz até um propósito pro próprio empresário. Ele acredita nessas histórias, porque isso aí eu concordo plenamente. Faz você evoluir entendendo que ser empresário é olhar pessoas e tal, isso é muito importante, mas concordo que cuidado pro cara que quer entrar isso porque é gourmet, né? Gourmetizaram o empreendedorismo e agora estão precarizando o CLT. Olha só, outro dia é um bom ponto que você levantou. Assistente nossa, né? Vocês conheceram a Bruna? A Bruna, ela estava vendo o filho dela brincando de pique-esconde ou qualquer coisa que estivesse ali na parte da área de criança do prédio dela. E daqui a pouco, na época nossa, era quem chegar por último Mulher do padre? Tinha isso, né? Só que quando ela ouviu, era quem chegar por último CLT. E aí ela ouviu aquilo, ela achou que fosse um assunto que ela não conhecesse, uma sigla que tivesse, e foi perguntar para o Gael, 7 anos de idade, o que é CLT.
E ela achou que fosse receber um nome de alguma coisa diferente. Ela falou assim, não, mãe, CLT é fracassado. Olha isso. Olha só, 7 anos. Olha aonde chega isso. Então, hoje, é sinônimo de fracasso. Mas ela falou assim, não, CLT é uma coisa muito importante. Foi um ganho, foi um benefício, foi o que deu sustentação, porque muitas vezes a pessoa ela é empreendedora do Uber, né, por exemplo, mas ela não pode ficar doente, ela não tira férias, ela não tem 13º, ela não tem uma série de direitos que, se o carro quebra e é alugado, e ele já está ali endividado. Sim. Ou seja, precarizaram, né, a coisa que talvez seja uma parte mais importante do desenvolvimento econômico e social, que foi justamente as leis trabalhistas, né? E isso é um desafio. Por quê? Porque também temos uma raiz escravocrata, né? Administramos ainda com cabeça de século XIX, o gestor é de século XX, mas o consumidor e o funcionário é do século XXI. Então há um desalinhamento. E esse desalinhamento é preciso ser reestruturado nesses próximos tempos, senão as empresas vão continuar reclamando das mesmas coisas se não quebrarem. Porque nenhuma empresa quebra da noite para o dia, quebra pela má administração das mudanças. Você falou um ponto importante, essa parte de CLT. É engraçado, as pessoas, uma das mais bem-sucedidas que eu conheço, pessoas bem-sucedidas, se você quer ganhar muito dinheiro, cara, o caminho da CLT é melhor. Claro. Se você virar diretor, um gerente e tal, eu tenho, cara, amigos diretores de empresas grandes que ganham muito mais. E assim, é o bônus, é as férias, é tudo isso, né? E a segurança, né? E para existir empresários, precisa ter os funcionários CLT, né? Uma coisa não existe sem a outra. Pois é. Só que, para a base, precisaríamos rever as remunerações. A gente fala, porque o salário não é o mais importante, Carol. Não é na gerência. Na partir do valor. Exatamente. Quando ele já tem o mínimo atendido ali, eu concordo plenamente. Mas na base, o cara que ganha R$ 1.500, ele é um escravo hoje. Né? Porque hoje você vai fazer compras, vai no supermercado, né? E vai ver, não cabe mais hoje. Só vai pagar um aluguel. Hoje, o número de salário mínimo que o Brasil deveria ter era em torno de R$6.000. Esse era o valor de um salário mínimo para garantir a dignidade, sem luxo, sem... Né? E aí você tem um casal que faz R$12.000, que talvez consiga um pouco de saúde, de qualidade. Agora, uma pessoa que nunca é atendida, nunca foi atendida pelo governo, pela iniciativa privada, como é que você pode entregar serviço Disney para a ponta? É possível isso. Né? Então é preciso que a gente reveja esse modelo de gestão, mas sobretudo de remuneração para a ponta. Eu não tenho nenhum problema de que o topo receba mais do que a base, porque estudou mais, porque teve mais acesso. Agora, essa discrepância já não acontece mais na Europa. Então, por exemplo, uma pessoa hoje com salário mínimo na Holanda ganha 2.000, 3.000 euros. Né? 3.000 euros é um salário para quem está iniciando a carreira. Mas um médico renomado ganha 9.000, 10.000, 12.000. Ou seja, vejam que de 9 para 3, a diferença não é gritante do 1.500 para 1 milhão de bônus. E que no final do ano, o que acontece? Vem 1 milhão de bônus para o diretor e um panetone, um peru, né? E uma festa junina agora, né? Que a gente está vivendo essa época junina. Tem lá um quebra-queixo, tem lá né? Eu concordo nisso, tem um mínimo. Assim, eu também entendo que remuneração não faz sentido, você pegar um cara hoje que ganha R$10.000, chutei um valor só para ficar fácil, e ele tá na profissão que ele ama e tal, você chegar para ele assim, pô, cara, tem uma vaga aqui de 12.000 para tu ser, sei lá, vamos pensar numa profissão assessorista. Quem é o cara que foi no elevador ali? Dificilmente ele troca. Não vai trocar. Não vai trocar. Ele fala, não, eu faço o que eu amo, eu não vou ficar ali num trabalho repetitivo e tal. Mas você pega um cara que ganha R$1.000, R$1.500 e ele tá no que ele ama, pra ele ir pra R$2.000, R$2.500 pra ser assessorista, ele vai. Pois é. E aí ele vem com a história do propósito, né? Com essa história. Ou seja, o que ele faz que impacta o mundo? Hoje a garotada, né? Esses jovens, eles estão muito nessa pegada. Não é muito o que eles vão ganhar de valor, mas que valor eles vão gerar. Tanto é que hoje também há uma mudança comportamental muito grande. Qual era o nosso sonho quando tinha
ia completar 18 anos, era ter um carro. Depois, casa. Depois, ou, na ordem invertida, era carro, casamento, casa e concurso. Eram 4 ou 6 aí que estavam rodando a cabeça. Meu pai me tirou do concurso, nunca me incentivou, mas parou no casa. Ele falava, quem casa quer casa, essas coisas assim, né? Primeira conquista do homem é um carro, que é a liberdade do homem, né? De ter coisas de antigamente, né? Hoje em dia... E hoje a galera não quer mais tirar carteira de habilitação. Né? Não quer mais tirar, por quê? Porque a gente também tem uma condição de transporte que aumentou muito, né? Houve são esses aplicativos, né? A expansão de um metrô para as cidades grandes. Mas um Uber, para um pequeno trecho, com 3, 4 pessoas, que é o que a lei permite, né? 3 atrás, 1 na frente, ou 2 atrás, 1 na frente, sai mais barato do que 3, 4 pegarem ônibus. Com certeza, exatamente. A gente, que é a empresa, avalia muito isso. Fazendo um deslocamento de uma equipe para algum lugar, o Uber já faz parte do nosso processo. É isso. Porque não tem como... pega um ônibus. Não, além de ser custoso, é demorado, uma série de coisas, né? Mas uma coisa que também é importante lembrar é que também a molecada tem que saber é que, assim, não há problema nenhum você no estágio ou no primeiro emprego ganhar nessa ordem de grandeza. Que também há um problema da molecada já querer partir ganhando muito, né? Só que o negócio é o seguinte... Você percebe isso ou não? Eu percebo, só que o negócio é o seguinte, por que essa galera mais jovem também não quer ser líder? Eles não querem ser líder, eles querem ganhar muito, mas não querem ser líder. Isso. Por quê? Porque também de um cargo de quem estava ganhando R$1.500, R$2.000 e vai ganhar um aumento, um upgrade na carreira dele, ele vai ser supervisor, ele vai ganhar... Não vai ganhar 3.000, vai ganhar 2.200, 2.300. E por conta dessa pequena diferença de porcentagem não interessa a ele a ter tanta responsabilidade. Tipo, a diferença entre liderar ou não é 30%. E aí eles priorizam o tempo livre. E aí eu falo, quem está certo, quem está errado? Eles estão certos. Não é? E a gente, enquanto gestor, se não mudar o nosso modelo de remuneração, por exemplo, vai continuar reclamando que não vai encontrar mais gente querendo trabalhar para a sua empresa. Então, assim, preciso que... Em relação ao custo do CLT, agora ir para o outro lado do empresário, também há uma questão de ser a favor do PJ, como é que faz para reduzir impostos, como é que funciona? Eu acho que a situação da pejotização, né, que agora a gente chama também, é um desafio, mas é uma solução. Você enxerga como uma solução. Uma solução. Para a pessoa receber mais Porque é aquilo, né? 80% a mais. O cara que ganha 5 custa 9. No mínimo, né? Tem empresas que é mais, dependendo da carga ali, da classificação tributária dela. Né? E esse é um problema aí de governabilidade. Por quê? Porque eu não teria nenhum problema em pagar 50%, 60% de imposto, como tem em alguns países na Europa, se nos fosse devolvido saúde, segurança, educação, transporte, com qualidade. Né? Agora, se você paga um imposto e aí você ainda tem que pagar a segurança, colégio, tem que pagar, né? Aí a conta não fecha realmente para as pessoas, né, que tenham alguma dignidade. E aí por isso que a gente até hoje, um conceito que era da década de 80, que a gente chamava de Belíndia, não sei se vocês ouviram falar nesse conceito de Belíndia. Não, estou aprendendo um monte aqui. Belíndia é um conceito que há uma Bélgica no topo da nossa pirâmide social e uma Índia na base. Então o Brasil era chamado de Belíndia. E na pandemia esse conceito ele volta, ou seja, há uma concentração cada vez maior do topo e uma diferença gritante para a base. E o desafio hoje do gestor, do empresário, é atender a classe média, que passa por uma volatilidade enorme. A classe média está oscilando muito. Oscila muito. E esse é o desafio para quem tem o seu negócio orientado para a classe média. Porque para o topo, né, o céu é o limite. Para a base, a gente sabe qual é o grau máximo dele de chegada para qualquer situação. E para a classe média, que ainda ocupa 80 milhões de pessoas nessa nossa sociedade, o que acontece? Um dia pode fazer o curso de inglês, outro dia não pode. Um dia pode fazer academia, outro dia não pode. Um dia pode comer uma carne mais... né, outro dia é menos, outro dia vai para massa.
E o que acontece é esse entendimento de um desgoverno que vem se multiplicando. A gente tem uma baixa qualidade e eficiência política muito grande. Esse é um desafio para o Brasil. É um desafio muito grande. Pro Rio de Janeiro, que é até sobretudo. um desafio para o empresário querer pagar mais. A carga também é muito alta. Não é isso? Aí fica uma guerra, um cabo de força do cacete. Eu concordo. Estudei no FRJ, né? Por mais que seja empresário e tal, todo mundo acha que o cara é empresário, hétero, branco, então o cara é extrema direita. Hoje em dia classifica assim, né? É um inferno isso também, né? Falei, não, cara, eu estudei no FRJ, eu sei muito bem que se eu vim de uma família classe média baixa. Classe média baixa mesmo. Se não fosse uma instituição pública que eu pudesse me formar, eu não seria engenheiro, entendeu? Mas eu tive a sorte de ter um pai instruído que me apoiava no estudo na base. É isso. Então ele fazia o que fosse pra gente estar numa boa escola. Tinha que ter bolsa, ele trabalhava dobrado, fazia hora extra, pra gente ter boa escola. Ele não abria mão disso. Ele já tinha a visão de que só a educação vai tirar daqui. E a gente passou no vestibular no primeiro ano ali que tentou e fomos fazer faculdade, né? Minha irmã e eu. Então, assim, aí eu furei a bolha, né? Mas se não fosse a ajuda do governo pela universidade pública, eu não teria furado. Pois é. Eu não poderia pagar uma PUC, por exemplo, entendeu? Eu fui alfabetizado em colégio público, né? Depois também tive a sorte de estudar, e aí estudei no São Bento, né? Assim, mas a base era boa. Né? E o governo fazia uma parte daquilo que realmente precisávamos. Mudou muito isso, muito. Né? E eu acho que com a tecnologia, cara, se prepara. Para mim, a gente como empresário, pelo menos nas minhas empresas, a gente briga por isso, mas eu acho que para mim a desigualdade vai só aumentar. Vai voltar a ter poucos bilionários, vão ter os reis, que são poucos, os amigos do rei, que é uma galera que está ali, bastante, meu amigo. E o resto sendo escravizado pela tecnologia, né? E eu acho que agora, assim, já que é escravo, ou seja, já que recebe pouco, vai trabalhar cada vez menos também. Exato. O então, esforço não está sendo compensado, né? Eu li sobre isso. O esforço hoje é menos recompensado que antigamente. Infelizmente. Por mais que dê para furar a bolha, dá para você partir para cima, sempre tem caminho. Mas realmente o esforço é pouco recompensado. Né? Então, assim, a gente não pode precarizar a CLT, a gente precisa empoderar a questão do empreendedor vocacionado e com um processo de educação, porque hoje empreender exige educação. Ou seja, exige um escopo mínimo de finanças, de gestão de pessoas, de gestão de processos. Você não viu lá o senhor que saiu no show lá do Coldplay? Exatamente, acabou. Antigamente era bonitinho isso, né? É verdade. Você via filme. Uma vez meu filho pediu pra ver um filme, a gente, bota esse filme do Natal. O Papai Noel era loucão, botando a secretária no colo e tal. Isso é da década de 80. Falei, não, peraí, tira aí. Hoje o CEO saiu lá com a amante no show, acabou. A reputação dele, detonou a carreira dele. Eu acho que hoje uma outra história, que é a reputação. Não, então, assim, hoje o empreendedorismo não é só sobre dinheiro, não. Isso eu defendo esse lado de terem... valores, né? De terem... Eu não gostei muito do termo gourmetizado que a gente usou, assim, acho que tem melhor, assim, de terem documentado, não, né? De terem criado um escopo pro empreendedor, né? Pra você ser empreendedor, você tem essas premissas básicas. Como uma profissão, né? Porque antigamente o empresário é aquele cara que emite nota e dinheiro no bolso. Mas agora tem valores pessoais, ética, né? Tem valorização dos colaboradores e tal. Tem um escopo hoje mínimo para a empresa decolar. Se você não seguir esse escopo mínimo, ela não vai para frente. Né? E ainda assim a gente não vive só uma crise econômica, financeira e política, a gente vive sobretudo hoje uma crise de confiança ética e moral. Acho que é esse talvez um outro resgate, que aí também só com a educação nos próximos 20, 30 anos talvez a gente consiga... O empreendedor se desacreditou da CLT, a CLT desacreditou do empreendedor. Isso. Essa guerra que queriam formar e conseguiram. Desafio... Mas isso é pensado. E enquanto um chora, outros vendem lenço, a gente também não está aqui para chorar, a gente está aqui para vender lenço e trazer discussões que possam fomentar, né? Assim, a gente aqui, eu não sou coach, eu também não sou influencer, né? Aliás, outro dia eu ouvi uma boa, só existe tantos influencers porque existe muito mais idiotas, né? Então, assim, também houve assim, uma economia voltada para o entretenimento até a morte. Né? Aliás, tem um livro sobre isso que é muito bacana, Entretenimento até a Morte. Pô, cara, eu fico pensando nisso,
Não é possível. Claro que tem as exceções para tudo, né? Você pega lá um Flávio Augusto que criou a WhatsApp e tal, e depois que ele fez uma certa carreira, ele tá lá, um pouco influencer hoje, mas ainda empresário. Mas não acredito que as pessoas pagam uma fortuna que paga por um cara que se posiciona bem na internet, e se você olhar, não criou uma empresa, cara. É verdade. Se ele vem te explicar o que fazer, mas ele nunca fez. Nunca contratou uma pessoa. E se você nunca pagou um imposto. Nunca pagou. Se você pegar esse cara e botar dentro da tua empresa, quebra a tua empresa. É verdade. E ele tá ali para te ensinar o quê, né? Eu acho que falta um pouco de bom senso. Enquanto tiver otário no mundo, né? O esperto não morre de fome, né? É verdade. Então, assim... Todo dia sai um esperto e sai um otário. De vez em quando ele se encontra a match, né? Enquanto a galera não tiver o senso crítico. Claro que vale muito. Já fiz mentorias, cursos, né? Fiz FGV e já fiz cursos de pessoas que não são de instituições registradas pelo MEC, né? Que chama assim, imersão, mentoria, chama do que quiser. Mas avaliei bem quem estava ali para me explicar aquilo ali, sabe? O que ele já construiu, qual é a carreira dele, o que ele entrega. Mas a maioria, cara, tá pagando caro por quem nunca criou nada. E uma coisa que é importante a gente falar nesse ambiente de negócio é que sucesso, ele não é traduzido exclusivamente por grana, né? Assim, sem dúvida. É porque a gente também deslocou, né, essa história. Sucesso é o sujeito que limpa a tua rua e que limpa feliz, e a moça que está ali limpando o banheiro do shopping e que ela cumpre aquela missão com maestria, né? Porque você não quer fazer essa função, mas alguém tem que fazer. Então, assim, sucesso é aquela pessoa que faz acontecer na sua função. Na verdade, eu gosto da palavra próspero. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais próspero que passou na Terra, né? Mas é porque a equação que eles calculam prosperidade não é a equação da Forbes, que a sua empresa vale 1 bilhão ou 100 bilhões, então você na Forbes está na posição tal. Então o primeiro lugar tem uma empresa de 1 trilhão, digamos. Elon Musk, esses caras. Essa classificação. Na Bíblia se classifica a prosperidade. O que ele queria dizer? Que era, além de ter bons recursos financeiros, porque era empreendedor, Salomão, né? Tinha muitos animais e tal. Dizem que a quantidade de animais que ele tinha é como se ele tivesse 30 Lamborghini na garagem. Assim, ele era um cara muito diferenciado para a época. Mas a Bíblia classifica como prosperidade várias coisas na equação. Saúde, família. Porque assim, um cara hoje que tem 10 bi na conta e o que tem 20, se o de 20 tá com uma doença terminal, ele troca. É verdade. Quem é mais próspero? Não, quem é mais rico? O de 20, né? Mas quem é mais próspero? O que está com mais saúde. Então, assim, a equação... Steve Jobs que nos relembre dessa situação. O cara com todo o dinheiro do mundo não tinha ninguém para trocar o pâncreas dele, né? Ou para sentir dor por ele, né? Exatamente. Por isso que eu digo que rico não é quem mais tem, rico é quem menos precisa. Eu falo isso muito, a gente conversa muito, né? A gente tem algumas empresas, a gente avalia faturamento. Não estou aqui querendo... Não é gourmetizar, tá fugindo a palavra quando você quer florear as coisas, né? Tipo, sei lá, botar ali... Deixar a coisa meio encantada, não é isso. Me fugiu a palavra, desculpa, mas a gente avalia hoje muito prosperidade. A gente não avalia mais riqueza. Dizem, que faturou e tal, sei o quê. Mas prosperidade para mim hoje é poder, nas primeiras horas da manhã, poder tomar um café com um pouco mais de calma. Claro que se eu tenho um compromisso às 7, às 8, eu estarei lá. Com certeza. Mas eu faço questão de acordar às vezes 1 hora antes do que para ter um café da manhã com calma. A gente tem muito isso, né? Prosperidade para mim é saúde. Então eu tiro um momento do dia para cuidar da minha saúde. A gente agora está movendo essa equação, né? Que eu já fui muito movido por dinheiro. E toda vez que eu corri atrás do dinheiro, ele fugiu de mim. Verdade. Agora, quando tem propósito, né, na história, quando tem amor na causa, aí ele vem. Ele vem naturalmente. Vem e valorizando as pessoas que estão ali com você. Não dá. Eu gostaria muito. E eu vou sair daqui muito reflexivo. De pegar todo mundo e tirar. Porque também eu aprendi uma coisa que vai um pouquinho contra do que a gente falou, que a gente também só pode ajudar quem quer ser ajudado. É isso. Não adianta você pegar e botar a pessoa aqui. Ela às vezes vem com raiva. Mas eu bato muito na tecla e tem acontecido de alguns estágios. O meu estagiário hoje é meu sócio. O auxiliar administrativo que começou com a gente hoje é sócia da empresa e tal. A gente está tentando criar tudo que você falou, né? Você foi falando, eu falei, pô, isso eu não faço, isso eu faço. Eu tô aqui para aprender. O podcast é consultoria. Você vê aqui dá uma consultoria. Eu fiquei olhando aqui e tal, falei, pô, isso eu faço, eu não faço. Não dá para tirar todo mundo, mas quando você foca em tirar quem quer ser tirado, aí o jogo rola. É verdade. Porque a empresa cresce. Isso fica a dica para os empreendedores. E eu falo, quem trata bem os maus ofende os bons.
Então a gente tem que também sair e poder fazer esse filtro. Que eu falo, eu prefiro puxar um pouco, né, aquela pessoa que está avançando na nossa empresa do que empurrar aquela pessoa o tempo inteiro. Ou seja, as pessoas melhor puxar, é melhor segurar do que empurrar, né? É verdade, é melhor puxar um pouquinho, né? Puxar quer dizer segurar um pouquinho, né? Puxar não é travar, não é reduzir, não. É isso. É só falar, você está indo muito, mas calma. É melhor podar, né? Exatamente, do que ter que ficar o tempo todo arrastando ele, puxando para... Então, acho que esse é um desafio também do filtro, né? Concordo de um empresário mais maduro, mais humano, menos ganancioso. Todo empresário tem que ser ambicioso. Ambicioso, exatamente. A ambição, ela faz parte do crescimento, da curiosidade, né? Da prosperidade. Mas o ganancioso é aquele que só quer para ele. E quem vai à festa come bolo. Acho que essa que é a regra, né? Assim, acho que agora precisa ser também querido para ser convidado para a festa. Todo mundo precisa fazer um esforço para ser mais gentil, para ser mais agradável, para sorrir mais. Está com uma aparência melhor. Melhor. A gente falou, o cara do Rolex, no início do podcast. Não é sobre o Rolex. É sobre... Novamente, não vou falar a história do Davi de novo não, porque eu adoro essa história. Mas assim, num dos preceitos, Davi acessou o castelo, ele tocava muito bem harpa, mas ele tinha... O pessoal que ouve já deve estar saco cheio, mas eu gosto de bater nessa tecla. Ele falava bem, se vestia bem, era homem de guerra e temente a Deus. Então assim, ele não é se vestir bem, não é melhor botar roupa mais cara. Você está adequado àquilo ali, né? Hoje em dia está muito nessa moda. Não, que legal é de bermuda e tal. Se for na entrevista na minha empresa de bermuda, eu não recebo. Tá falando polêmica aí. Tá bom, pode deixar a empresa... Eu sei como eu faço isso, porque eu acho falta de respeito. Aí você tem que botar ali o que você tem de melhor, entendeu? Eu não tô pedindo pra você ir com a roupa mais cara, entendeu? É verdade. Mas hoje em dia o cara vai de blusa de time na entrevista. Entendeu? Então, assim, acho que parte também as pessoas... E se não for botar foguete, tá fora. Até botar foguete já fica meio bolado. Mas aí pode ir pra segunda etapa. Tá Tô brincando. Mas você falou bem. É claro que você tem que fazer esforço, né? Ser mais gentil. Esforço. Estar bem apresentado, né? No próximo encontro nosso aqui, se for chamado, né, vou trazer um outro livro que é O Poder da Gentileza, que a gente escreveu. Né? Que é muito bacana, que é o quanto que a gentileza abre portas para o mundo. Muito legal, a gente avançou bem. Agora, uma coisa que eu não falei aqui, a gente falou sobre prosperidade, né? Sobre uma série de coisas, de se alimentar bem, se cuidar bem e tal, mas eu não falei da espiritualidade, é uma coisa que eu defendo muito. Acho que é importante também. Não sei se é adepto também, mas se a pessoa que tem fé... Espiritualidade é fazer o bem, acho que a fé remove montanhas, né? É isso aí. Agora, se você não acredita, se você não tem fé, né, a coisa não começa. Agora, também não adianta estar na igreja lá e chegar na empresa e fazer o mal, né? Tem muito, né? Não adianta estar lá todo evangelizado e aí chega lá e não pagar teu imposto. Concordo plenamente. Plenamente. Então, acho que furar a fila, a espiritualidade ela é muito além da religião. Aliás, religião uma palavra que vem, né, do latim, né, que vem de religar, e a única coisa que as igrejas não estão conseguindo fazer hoje é juntar povos. Né, segregam, né? Hoje eu estou vendo de área VIP dentro da igreja para quem pode dar mais dízimo, para quem pode dar menos dízimo, CRM para as instituições religiosas, né? Diretor financeiro para a igreja. Não, as pessoas estão buscando a igreja hoje para ficar rico, né? Vai fazer network, eu nunca vi isso. Pois é, então assim... Infelizmente tem mesmo, e estão crescendo, né? Você vê que até o layout delas mudou, né? Você viu como é que é o layout das igrejas agora? Parece uma casa de festa. Centro de entretenimento, não é verdade? Assim, não tem aquele pé direito alto, aquela calmaria. Mas eu gosto muito do Raul Seixas, né? Que ele cantava uma música chamada Pastor João e a Igreja Invisível. Para os pobres e os desesperados, vendo barato minha nova água benta, qualquer 3 prestações qualquer um pode pagar. Pois se eu transformo água em vinho, pau em pedra, cuspe em mel, para mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Ou seja, veja como já naquela época a manipulação, né, assim, sobre a fé e a fé. Tem um filme bacaninha, antigo, mas Fé Demais Não Cheira Bem. Né? Ou seja, é quando um grupo usa a fé para atingir uma pessoa em vulnerabilidade. Quando você capta a vulnerabilidade das pessoas, você consegue fazer... tudo que você quer com ela. Então, acho que as igrejas hoje, de um modo geral, elas têm um pouco
desse aproveitamento da vulnerabilidade. Concordo, fazem tipos influências. Espiritualidade, né? É uma coisa muito diferente disso tudo. Né? Exatamente, é. Por isso que eu comentei sobre espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade. Tem um professor bacana demais, de repente vem aqui para falar contigo. Claro. Que ele tem vários livros sobre espiritualidade dentro do ambiente corporativo. Olha que legal. Né? Que é o Robson Santarém, um cara muito querido. A gente já recebeu padres aqui, a gente gosta muito de conversar sobre espiritualidade, então já está mais do que convidado. A única obrigação que quem vem no nosso podcast tem é de indicar mais pessoas. Além de indicar, vai trazer os livros dele, tenho certeza que vai ser um encontro fantástico. Legal, vamos para o nosso stand do papo. Eu acabei adiantando o presente que você vai dar para a gente, né? Mas se quiser fazer mais um novo resumo aí, ou falar alguma coisa que você não tenha falado do seu livro. Na verdade, esse livro é um livro já antigo, né? Mas ao mesmo tempo ele vem se ajustando a cada ano, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço, não existe crise para todo mundo ao mesmo tempo. Todos os anos, todos os dias tem crises novas. Sim. Então é sempre uma história nova, sempre um capítulo novo, sempre uma revisão, né? Então ele está reeditado pela Quality Mark. Legal. E para vocês aí, lerei, né, esse presente. Esse fica para o próximo convidado. Exato. Tá embaladinho, esse aqui é nosso. Boa leitura. Depois eu vou pedir uma dedicatória aqui. Isso. Claro. Depois eu vou pedir uma dedicatória quando a gente acabar de gravar. E leitura é uma coisa muito diferente desse aspecto efêmero, né? E tão volátil da manipulação de quê? Dos nossos celulares, né? Assim, tem muita gente que acha, eu leio muito, mas eu leio por aqui. É diferente. A pausa é diferente, o cheiro é diferente. Você internaliza de forma diferente, né? Assim, tem assuntos que são interessantes, que um livro não consegue ser substituído por nenhuma ferramenta dessa digital, na minha opinião. Eu não sou chato não, quando alguém fala, vou esperar virar filme, eu não tenho paciência para ler, já me sobe. Nenhum filme é igual um livro. Não é igual. Se você tirar uma coisa que trabalha muito ali até a espiritualidade, é leitura. Com certeza. Não é à toa que a Bíblia está escrita. É o tempo, é o escrito, você tem que pegar ali e ler. É isso. Você interpreta, você vai e tal. A leitura trabalha muito isso. E qualquer tipo de livro, né? Você lê qualquer tipo de livro, faz muito bem. Eu tava vamos ser um pouco polêmico, eu tenho um ex-funcionário, até acabou saindo, foi trabalhar em outra empresa e tal, a gente trabalhou um tempão com a gente, e ele ficava me vendo ler, falando de livro, ele, indicar um livro, eu falei, cara, tem alguns aqui e tal, mais de empreendedorismo e tal. Aí ele apareceu lá na empresa uma vez, o Jefferson, o nome dele, ele falou assim, eu tô com um livro aqui, para Karl Marx. Eu falei, tá bom, cara, pode ler. Pode ler. Ler faz sempre bem. É isso. Não concordo com o que tá aqui, mas, cara, ler faz muito bem. Vai ler. Da próxima você vai começar a ler aí, tá tudo certo. Então, assim, leiam. E lê o que concorda e o que não concorda. O que não concorda, exatamente. Porque se a gente também só estiver lendo aquilo que gosta, perigosíssimo. Talvez não consiga ter um senso crítico. Perigosíssimo. Não, e eu já li, mas eu falei assim, tá bom, pode começar a ler. Só que até a leitura também você tem que ter um senso crítico, filtrar algumas coisas e tal. O que me incomoda no celular é que agora ele só mostra o que a gente gosta. Algoritmo, exatamente. Aí, meu amigo, aí que a gente tá rachando mesmo. Aí, por isso que eu falo, cara, assistam... por exemplo, quando lança um filme assim... bem polêmico, que aquele filme mesmo que ganhou o Oscar, que o pessoal falou assim, mas ele é filme de esquerda, não, é filme de direita, cara, não tô nem aí, eu vou lá e vejo o filme. Exatamente. E curto. Qual o nome? Ainda estou aqui. Aproveita o que há de melhor dele. Isso aí, assim, isso aí. Reflita sobre aquelas opiniões que você já tinha formada. Exato. E que talvez a gente, assim, a gente não pode assumir compromisso com nossos erros do passado também. E a gente só cresce quando é confrontado. Se a gente ficar só lendo coisas que são condizentes, corroboram com o que a gente pensa, a gente não vai crescer. Né? Você tem que se fortalecer sendo confrontado o tempo todo, seja não só na leitura, mas na vida, no trabalho. É isso. E o nosso presente para você, que é a nossa troca de livro. A gente igual aqui anteriormente veio aqui o Marcos Veras no episódio, nosso amigo bacana. Também, ator. Marcos Veras, ator. Depois assiste lá o episódio, tá incrível. Com certeza. Ele nos presenteou, eu adoro esse livro, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, isso aqui muito obrigado. Com lindas poesias, valorizando aí o norte e nordeste do Brasil, né? Então, poesia, os retirantes, né? E tal. Que maravilha, né? Poesia. Esse livro é lindo. E essa é uma coisa que talvez a IA ela consiga construir uma poesia, mas não consegue construir uma interpretação de poesia. Né? Porque a poesia está na alma. Né? Sim. Né?
Por isso que obrigado. os filhos dos gigantes estão estudando filosofia, essas coisas. É não é à verdade. toa. Porque isso aí não vai fazer, não. Não. Não vai fazer. E eu acho que dentro desse contexto aí de IA, nós só precisamos aprender a usá-la melhor, né? Assim como o computador não substituiu 100% as pessoas, a IA não vai substituir todas as profissões, mas eu acho que ela vai dar uma ordem de grandeza maior às coisas e vai redistribuir o nosso tempo. Talvez esse seja o nosso desafio, melhorar nossa qualidade de tempo a partir da IA. Qualidade de tempo. Tem até um filme, né? Já viu aquele filme que os caras compram um tempo um do outro? Com certeza. Sensacional. Muito legal. Sensacional. Esqueci, mas é sensacional. De novo, porque agora tá fazendo muito sentido. Aí os ricões tinham tempo pra caramba, a galera saindo na porrada por causa de minutos, né? Exatamente, né? Você compra a vida, né? Tu consegue achar o nome desse filme? O Preço do Amanhã, tá? Dica de filme super atual do que a gente conversou aqui e que deve ter uns 10 anos o filme, mais ou menos. Super atual e que vai fazer... Sensacional. A gente falou aqui de desigualdade social, série de coisas, e que o tempo era o maior bem, né, Cristiano? E o outro é o Her, né? Her. Sim. Que é o cara se apaixona pela inteligência artificial. Com Joaquim Phoenix, né? O Coringa. Sensacional. São boas dicas aí pra galera ver. Bacana demais. Aliás, só pra gente ficar registrado no teu podcast de vocês, incrível, papo de compadre, tem um livro da Quality Mark chamado Leve Seu Gerente ao Cinema. Olha só que legal. A partir de falas de filmes, o que acontece? A pessoa abre a cabeça, né? E aí tem um ponto, tem sempre uma interpretação. É legal. Tá aí, a gente já fez isso algumas vezes e paramos, né? Eu mandava o time assistir filme assim, falava, tem 3 ingressos com acompanhante. Fazer mais, cara. Pois e fazer mais e depois haver uma discussão dentro da empresa. Como sendo... Porque também esses links, eles acabam tirando a pessoa do script, do PowerPoint, do treinamento convencional e traz o que a gente chama de edutainment, né? Educação com entretenimento, onde crianças, jovens, adultos aprendem de uma forma mais lúdica. E Você me deu uma bela dica de campanha de marketing, né? De endomarketing, que a gente fez a corrida da ASICS, né? O time correu 10 km, eu corri 21, para fomentar a saúde. Isso também é legal, mas agora também fomentar a cultura e tal. Então, peça de teatro, filme, isso é muito legal. Isso abre a cabeça da turma. E aqui, acho que como um bom carioca, cara de surfista, né? Eu amo já conversou. Eu falei, acho que a gente tem uma sequência de brindes, né? Da Fazenda Churrascada. Mais uma vez, obrigado, Fazenda Churrascada. É um grande grupo, né? De restaurantes, enfim, eventos. Então, a gente é muito amigo de um dos sócios. E fica o principal restaurante deles fica em São Paulo, fica lá no Morumbi, mas estão em Campinas agora, né? Então, acho que abrindo agora é Águia Branca. No próprio @Fazenda Churrascada vocês conseguem encontrar lá. E eu falei, cara, acho que o Maurício vai gostar do boné. Adoro boné. Então eu falei, acho que como bom carioca vai curtir o bonézão já vou da Fazenda botar meu bonézão aqui. Já pode até... E fazer minha churrascada que eu também gosto. É isso aí. O dia que eu aposentar naquilo que eu preciso pagar ainda muito boleto, que 4 filhos, o que me motiva, além de propósito, é boleto, né? Mas filho deixa a gente com mais dinheiro, pô. O pessoal fala, hoje a geração acha que não tem dinheiro pra ter filho, faz filho que você ganha mais. É verdade. Tenho muita vontade de fazer churrasco, sabe? Eu amo fazer churrasco. Também. E ao mesmo tempo, agora a gente faz também um trabalho, né, numa dessas casas, assador, 3, 4, 8. Que legal. E tem um especialista em carnes, que é o Henrique. Então a gente tem feito alguns cursos de carne. Opa, me chama quando tiver com lá. certeza. Aliás, trazê-lo para cá também para falar sobre essas marcas que é uma outra história incrível. Nossa. Que é, agora sim, a palavra vai ser certa. Gourmetização da carne. Ou seja, eles estão fazendo com a carne o que fizeram com o vinho, o que fizeram com a cerveja, o que fizeram com vários produtos, eles vão fazer com a carne. E isso eles já agora chamam de guardian, ou seja, o cara... Tudo é storytelling, né? Claro. Então, assim, transformar o patinho numa carne nobre, né? E tal, e fazer aquela história, e saber por que você está pegando aquela ponta da costela, que no passado era desprezada, e hoje eles fazem um corte novo. Então, esse grupo é um grupo que tem crescido muito também. E saber... Seguramente vai estar com vocês. E saber é muito bom. A única coisa de carne que eu sei, um pai do amigo meu, o tio Luiz, pai do Marcos, ele pegou uma picanha e falou assim, isso aqui é
picanha nobre, pontinha. Aí você vai aqui, é colchão duro e tal. Aí ele foi marcando com o dedo o que era de fato a picanha e tal. Agora, meu amigo, todo mundo que come minha picanha, eu explico pra todo mundo. Porque é legal. É isso, é história. É isso aí, eu conto a história. Né? E aí eu só repito o que ele falou. Espero que seja verdade, né, Tio Luiz? Mas o senhor entende bastante desse negócio. Mas Porque a picanha não só pode ter no máximo 1 quilo. O resto já é colchão. Aí, exatamente. Isso aqui é picanha nobre, isso aqui é colchão duro, tá? A picanha tá aqui. Aí toda vez que eu faço uma picanha, eu conto pra todo mundo. Mas olha, muito legal. Pô, passou muito rápido, né? Passou rápido demais. Muito bom mesmo. A tarde toda aqui muito com vocês. Muito bom mesmo. A gente Casal pro... Obrigado. Foi um prazerzão te conhecer lá no evento. Um abraço pro Fábio, né? Que conectou a gente. Fábio do Grupo Rascal. A gente vai fazer muito evento lá no Cortez. Inclusive, o pessoal, o empresário que tá ouvindo aí, Cortez tá com espaço ótimo para evento. Bombando. Inclusive, já tô conversando com ele, isso aí, pra gente fazer. Paulo, né? Fora São Paulo, 10 casas em São Paulo. Lá é um grupo gigante, 1.600 funcionários. Sabe o que é isso? Caramba. Muito grande. É um grupo muito grande. 1.600 funcionários para área de... É uma empresa, não é um restaurante. Não. Obrigado, Fábio, por conectar. Acho que a gente tem muita coisa para desenvolver junto aí, Maurício. E... deixa o recado final aí, um papo de compadre para quem tá ouvindo a gente. Uma dica aí para vender lenço ao invés de chorar. É isso aí. Para vender lenço, a dica é sorria mais, acredite, não perca a esperança, né? Esperança não é do verbo esperar, não, né? A esperança é do esperançar, né? Ou seja, de criar oportunidade, da questão do entusiasmo, que a palavra é linda, né? Assim, a gente se entusiasmar com a vida dentro, teus, Deus, entusiasta é aquele que tem Deus dentro. Então, que legal. Encerrando com a parte que a gente falou da espiritualidade. A espiritualidade, ou seja, acreditar que pode e vai. Né? E sorrindo. Porque o mundo, ele retorna para aquelas pessoas que conseguem inspirar com a ativação, com o modo de olhar, com a fala. Se você não tiver uma palavra boa para falar para alguém, não fale não. Assim, para diminuir tem muita coisa, né? Então, se não for para enaltecer, enobrecer, fique calado. Fique calado, eu acho que é isso. Entra na jogada hoje, escolhe tua dor todo dia, a dor do mau humor e a dor de você poder ser uma pessoa mais gentil. Escolha essa, a dor da obesidade, a dor da dieta, que também é dura, escolha da dieta. Né? É isso aí. A dor, a gente tem que escolher a nossa dor todo dia, né? Ou seja, e esse é o desafio das pessoas entusiastas, que elas acabam escolhendo as melhores dores para transformar aquela crise em oportunidade. Muito bom. Maurício, muito bom o nosso episódio. Obrigado por você estar aqui. Pessoal, segue a gente lá no @papo.decompadres. Inscreva-se no canal do YouTube, Papo de Compadres. Se inscreveu, Maurício? Inscreveu lá no YouTube? Inscrevi. Maravilha. Se inscreve lá no canal para receber nossas novidades, episódios. Obrigado, Fazendo a Churrascada. Mais uma vez apoiar nosso episódio. Curtiu o bonezão? Ficou maneiro. Eu sabia que você ia gostar. E deixa o recado final para minha bela esposa. Com certeza. Despeça Casal do episódio. Só agradecer novamente, Maurício, por estar aqui. O papo foi ótimo, passou super rápido. E obrigado, pessoal, pela audiência. E aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Valeu! Tchau.